Então, seguindo o estudo das ações possessórias, meus amigos, a terceira característica que eu quero conversar com os senhores é quanto à exceção de domínio. Exceção de domínio que está prevista no artigo 557. O que se chama exceção de domínio, eu vou lhe trazer aqui bem objetivamente o que significa e depois eu explico de maneira mais ampla. Exceção de domínio significa a proibição de discussão de propriedade no curso de ação possessória. Que, como eu lhes disse, o direito à posse, ele independe do direito à propriedade. São direitos autônomos. O proprietário, ele tem o direito à posse. Não significa que apenas quem tenha direito à posse seja o proprietário. Nas ações possessórias, o proprietário pode ser o réu, inclusive. O proprietário pode ser o réu. Não tem problema nenhum. E não adianta ele alegar, eu sou o dono. É minha propriedade. O que o juiz vai dizer? Caguei. Não vou nem analisar. Porque a lei está dizendo que você não pode discutir isso aqui, filho. Aqui é uma demanda, olha o nome, ação possessória, para discutir posse. Você agrediu a posse? É para responder isso. Você poderia agredir a posse para discutir isso? O autor tinha justa posse? Independente de quem é o proprietário. O proprietário, imagina o proprietário que alugou o imóvel. Ele pode tomar a qualquer momento? Ou será que temos uma lei de locação para proteger? Eu não estou aqui tratando de lei de locação, claro, mas só para os senhores verem como é que há um desdobramento da propriedade. O fato de ser proprietário não justifica um direito absoluto sobre a coisa. Função social da propriedade e tudo mais. Então há uma exceção de domínio e nós temos também uma previsão no Código Civil nesse sentido. Deixa eu ver se eu pego aqui para os senhores. Está no 1210 do Código Civil, artigo 1210. Vou trazer aqui o 1210. O caput não tem a ver com o que nós estamos vendo aqui agora não, mas só no contexto que nós já tratamos na aula de hoje como um todo. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no caso de esbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. As naturezas das agressões como nós vimos até agora. E, só para deixar claro, esse 1210, senhores, é do Código Civil, tá? Eu falei, mas eu não deixei isso claro ali, como a gente combinou. Sempre que for fora do CPC, eu trago para os senhores. Então esse, agora que nos interessa aqui, 1210, parágrafo 2º do Código Civil. Não obsta a manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Pouco importa se você é o proprietário. O proprietário não tem o direito, porque não é um direito absoluto a propriedade, o proprietário não tem o direito de agredir a posse de terceiros. Se ele cedeu a posse, ele não pode agredir a posse. A discussão na ação possessória é, portanto, sobre a existência da posse, a titularidade da posse, se houve agressão à posse. A finalidade é a proteção à posse, portanto. Não tem nada a ver com propriedade. A discussão ela é exclusiva sobre a posse, vedando cognição sobre propriedade. Quando a gente estudou cognição, não sei se os senhores vão se lembrar, no começo do período passado, nós vimos as espécies de cognição, mais precisamente a classificação da cognição. Bom, antes disso, o que é a cognição? Os senhores se lembram, né? Provavelmente, imagino eu. Falamos tanto no período passado. Cognição como atividade intelectual do juiz de análise para fins de formar o seu convencimento. O que o juiz analisa? Alegações e provas. Alegações e provas. E na classificação da cognição, nós temos, portanto, a classificação, a cognição no plano horizontal,
que diz respeito à extensão das alegações. O que se pode alegar? Nós vimos que, em regra, a cognição ela é plena, sem restrições quanto ao que se pode alegar. Mas que um dos motivos para se criar procedimentos especiais era a limitação na cognição. Aí um grande exemplo. Então, a cognição no plano horizontal é a extensão das alegações. Em regra, não há restrição. É o que se chama de cognição plena, é o que se aplica lá no procedimento comum, que nós já vimos. Não estamos aqui, não. Mas, excepcionalmente, por previsão expressa de lei, é possível que nós tenhamos a tal da cognição limitada. E a limitação na cognição é justamente um dos motivos para a criação de procedimentos especiais. E aí, como eu lhes disse, isso se encontra no artigo 557 do CPC. Vamos trazer aqui o 557 do CPC. Na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Vejam que o 557, parágrafo único do CPC, é uma reprodução do 1210, parágrafo 2º do Código Civil. Há entendimento consagrado, inclusive do STF, no sentido de que isso não é uma restrição, uma sonegação de acesso à justiça. Tá? Então, o caput do 557, que diz que na pendência de ação possessória é vedado propor ação de reconhecimento de domínio, na verdade a ação possessória ela atua aqui como uma condicionante suspensiva do acesso à justiça. Não é que há uma supressão, uma perda do acesso à justiça. Então vejam, não se pode discutir incidentalmente na ação possessória propriedade, parágrafo único, nem pode, vamos supor, Arthur vai a juízo em face de Carolina numa discussão possessória. O que o caput do 557 está dizendo? Que a Carolina não pode propor uma ação com base em propriedade em face de Arthur. É vedado a propositura de uma ação em razão do reconhecimento de domínio. Porque não é para se discutir propriedade, a discussão originária é de posse. Mesmo, ainda que tanto incidentalmente, parágrafo único, quanto externamente ao processo. E há um entendimento de que isso não é uma restrição, uma supressão de acesso à justiça. É uma condição suspensiva do acesso à justiça ou do exercício do direito de ação. Agora, olha a parte final do 557. Nada impede que seja exercido o direito de ação em relação à propriedade mesmo, em relação a terceiro, né? Exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Então, Carolina pode discutir a propriedade daquele bem, sei lá, com meu vizinho, com minha mãe, com meu pai, que não comigo. Ok? Naquele exemplo que eu lhes dei aqui. E aí, por fim, nós temos uma súmula do STF, a súmula de número 487 do STF, súmula de número 487 do STF, ela prevê que será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste ela for disputada. Então parece aqui haver uma interferência entre posse e domínio. Domínio é propriedade, né? Mas percebam aqui, não há. Tem que entender o sentido da súmula. A parte final que é importante. Se com base nela, nela quem? O domínio, se com base nele o domínio, nela a propriedade, a posse tiver sido ofertada. Não é uma exceção essa característica de que na posse se discute
na ação possessória se discute apenas posse. Continua aqui na súmula 487 do STF, havendo uma restrição à discussão da posse. Só que, como eu lhes disse, a posse é um dos atributos da propriedade. Pode ser que a posse esteja sendo discutida no processo em decorrência da propriedade. E quando ambas as partes discutem a posse com base na propriedade, a discussão é possessória, ela não é petitória. Aqui, a propriedade não é o pedido, está na causa de pedir, está na razão. A discussão continua sendo possessória. Então, essa vedação à discussão de propriedade, ela deve ser temperada pela súmula 487 do STF. Admite-se, portanto, uma discussão mínima sobre propriedade se a posse decorrer sobre a propriedade. Ou seja, a discussão sobre a propriedade, a discussão petitória, discussão sobre domínio, ela não pode ser um empecilho à proteção possessória. Esse é o sentido. Agora, se a posse decorrer da propriedade, aí não tem problema. É o que a súmula 487 do STF visa nos dizer. Ok?